Olá, eu sou André de Azevedo e você está com o programa Em Foco. E hoje nós conversamos com a professora Luciana Otutume. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é professora aqui da Unipar, no curso de graduação em Medicina Veterinária e no mestrado em Ciência Animal. E também coordena o curso de pós-graduação em Ciência Avícola. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, para a gente trocar algumas ideias, de modo específico na área tua de pesquisa, que é a questão da avicultura. E eu começo com uma premissa, professora. É um dado que a produção de aves no Brasil tem um destaque no cenário nacional. Sim. O que propicia esse destaque? Na verdade, eu vou responder a sua pergunta levando em consideração não só o destaque nacional, mas também internacional. Internacional, o Brasil tem destaque também. O Brasil tem destaque tanto nacional quanto internacional, porque hoje ele é o maior exportador mundial de carne de frango. O maior exportador. Ele está nessa posição de destaque há alguns anos já. E aí tem vários fatores que a gente considera como importante atender às demandas dos países exportadores. Então, criar dentro das condições de bem-estar, que é o foco hoje, também, além da qualidade do produto, Então, hoje se busca muito a segurança alimentar, você fornecer um produto de qualidade e, ao mesmo tempo, que tenha um preço acessível. Então, a gente considera esses vários aspectos quando a gente pensa em destaque da avicultura. O mercado é exigente na questão, na hora de importar os produtos do Brasil, no caso, as aves? Isso. Cada país tem algumas exigências, até mesmo com relação à forma de abate, Ah, tem com a forma de abate também? Alguns países, principalmente os do Oriente Médio, eles exigem uma forma específica de abate, E aí, além de outros quesitos, então são feitas monitorias constantes da qualidade da carne, com relação à presença de alguns resíduos que possam estar presentes, e mesmo contaminações, considerando a parte microbiológica ligada à saúde humana, Então, são feitas avaliações e o Brasil tem conseguido manter essa posição em função do foco que tem as empresas, muito organizadas atualmente, estão conseguindo atender essa demanda dos países importadores. Você citou os tipos de abate. Que tipo de abate? Como é que se abate um frango numa produção, professora? Hoje, atualmente, o que se utiliza é você fazer o animal passa por uma câmara de água, onde você tem ela eletrificada. Ele sofre uma descarga elétrica e aí ele entra em consciência. Após isso, é feita a sangria. Então, a morte do animal, depois, é feito por sangria do animal. E essa é uma exigência do mercado, que o abate, que o frango esteja inconsciente. Isso, que esteja inconsciente. Só que esses países que exigem um outro tipo de abate, chamado halal, precisa da presença de um muçulmano, que ele se posiciona na posição de Meca lá. Entra o fator religioso, então, no abate. Entra o fator religioso. Então, tem que considerar esses aspectos também. E aí, tem algumas empresas que não utilizam a eletronarcose, O animal ficar em inconsciência e vai direto, passa como se fosse uma oração, e aí depois ele faria a sangria. Mas assim, o bem-estar animal tem atuado bastante para que também nessas condições seja feita, o animal esteja inconsciente, para que ele não sinta dor, Sim, uma exigência. Uma exigência em relação ao bem-estar animal. Nós falamos desse aspecto do Brasil internacionalmente. O Moarama, no cenário nacional, internacional, tem algum destaque na produção de aves? Sim, a empresa daqui da região, ela já exporta para alguns países, Ela não é uma empresa que fica restrita ao mercado interno. E o Paraná, dentre os países, é um dos maiores produtores e exportadores. Então, o Paraná tem posição de destaque no cenário nacional e, além disso, internacional também. E a região de Moarama, ela também é bastante desenvolvida nesse aspecto. Atende tanto o mercado interno quanto externo também. Volte e meia a gente ouve em noticiários a famosa gripe aviária, que acontece por aí. Sim. O Brasil tem focos disso? Já teve? Não, na realidade a gente considera o Brasil hoje como livre. Livre? Nunca existiu. Não existiu. A gripe aviária. Quando a gente pensa em gripe aviária, a gente está pensando na influenza aviária de alta patogenicidade. Essa não existe no Brasil. E até é um fator importante, assim, se a gente for pensar a nível de exportação.
os atuais índices de exportação, um dos fatores é porque não tem aqui no Brasil, não tem a influenza aviária. Então é um foco de interesse o fato de não termos aqui. Sim, tanto que os países que tiveram focos da influenza, muitos produtores acabaram quebrando em função da parada da exportação e até mesmo da produção, que obrigatoriamente você tem que eliminar todo o seu plantel. A pergunta que eu vou fazer pode parecer um pouco rasteira, porque é feita por um leigo. O que seria uma gripe aviária? Uma gripe, a semelhança da gripe humana, a ave tem e é impedida do abate? Como é que é? Na realidade, a gripe ela é a mesma coisa, o vírus da mesma família. Sim. Né? Só que os sinais clínicos também um pouco semelhantes, e como ele tem risco do humano vir a se contaminar, ser fonte para o humano, apesar que os casos que se teve de contaminação da ave para o homem, teve a participação do suíno. Não foi assim uma coisa que passou diretamente para o homem. Entendo. Houve uma mutação, e aí teve nesses países normalmente que se tinha criação muito próxima do homem, do suíno e da ave. Então, o vírus passou para o suíno, ocorreu uma mutação e aí foi capaz de passar para o homem. Então, não há relatos de uma infecção direta da ave. Mas o que acontece? Você pode ter ele como fonte, né, no ambiente. Então, você tem que ter cuidado com relação a isso também. Um humano consumindo uma carne de uma ave que tenha gripe aviária, quais são os problemas possíveis? Na realidade, não existe nenhuma comprovação científica com relação a isso. De você consumir e adquirir a doença. É mais uma precaução. O que acontece e o que pode ter acontecido é aquelas pessoas que estão no trato direto com esses animais. Tratadores de animais que trataram dessas espécies que estavam contaminadas, esses são os principais focos, mas não pela ingestão, não tem nenhuma comprovação em relação a isso. Entendo. Você está com o programa Em Foco, conversando hoje sobre avicultura no Paraná e no Brasil, com a professora Luciana. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos já, conversando sobre essa temática muito importante para a nossa região. Não saia daí, rapidinho, a gente volta logo mais.